Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos começar por analisar a política monetária nos Estados Unidos e na zona euro e vamos olhar também para a inflação, minutos da Fed e perspectivas para as bolsas europeias versus as norte-americanas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Nuno, vamos começar por olhar por aqui. Esta semana vão ser dados de inflação na zona euro. Para já, as estimativas apontam que a inflação core, aqui um indicador que o BCE olha sempre com muita atenção, que a inflação core da zona euro terá permanecido em recorde em fevereiro, nos 5,3%. Este pode ser aqui um sinal de que o BCE vai manter aqui a sua trajetória, tal como já anunciada por Christine Lagarde, mas de voltar a aumentar as taxas de juros na próxima reunião em 50 pontos base. Sim, portanto, a Europa continua muito atrás dos Estados Unidos em termos da política monetária, portanto, começou mais tarde e tem-se mantido o diferencial. E até agora os dados têm sido muito coincidentes no seu caminho, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Portanto, é previsível que a inflação se mantenha elevada durante mais algum tempo, e mais tempo até do que os mercados estavam a descontar aqui nos últimos 2-3 meses, que até houve um ciclo de euforia, porque a inflação podia diminuir rapidamente com o abrandamento da economia. Mas a verdade é que a inflação tem surpreendido um pouco pela positiva e tem obrigado aqui os bancos centrais a manter a política monetária muito em cima da mesa, a questão das subidas de taxa de juros. Houve um membro do Banco Central Europeu que veio dizer que poderiam não subir as taxas de juros em todas as reuniões, mas que era previsível que nas próximas 2 reuniões, pelo menos, a taxa de juros continuasse a evoluir no sentido ascendente, o que é preocupante na questão dos créditos. Não é? Mas nos Estados Unidos, inclusive, com os dados que saíram a semana passada, a taxa máxima já pulou para na ordem dos 5,4%, 5,5%, sendo que alguns mais extremistas apontam, inclusive, para a necessidade de subir a taxa de juros para os 6,5% nos Estados Unidos. Certo que a Europa está mais atrasada, que as perspectivas até são para uma taxa máxima inferior, mas o problema é que nós temos uma inflação muito superior à dos Estados Unidos. Portanto, qual é que será aqui a posição? Termos mais inflação mais elevada durante mais tempo, ou haverá aqui realmente uma necessidade de conter para não se encostar em toda a cadeia daqui a 6 meses ou 1 ano? Portanto, nós temos que perceber que, do ponto de vista dos governantes, ter a inflação relativamente elevada nos níveis de dívida que nós tínhamos, dívida sobre o PIB, é benéfica, porque a dívida está estática durante um período, só quando começa a ser atualizado os pagamentos do Estado é que começa a dívida a crescer novamente ao ritmo associado à inflação, enquanto o PIB tem uma resposta logo direta associada à inflação, e portanto parece que o nível de dívida sobre o PIB baixa numa primeira fase. E, portanto, é um certo aliciante manter a inflação minimamente elevada durante algum tempo. Mas eu acho que o objetivo será controlar essa inflação rapidamente. A Europa teve aqui um choque adverso que os Estados Unidos não teve, foi a questão de a guerra está à porta, tivemos que diversificar as nossas fontes de importação de energia e, portanto, a energia ficou cara durante um período considerável durante 2022. Hoje em dia, os níveis do gás natural, os preços do gás natural estão a vir para valores mais confortáveis, mas ainda há uma questão se a Europa tem todo o volume que precisa para a sua atividade económica normal ou não. À medida que essas fontes de energia, os importadores conseguem diversificar as fontes de importação de energia, esta questão sai de cima da mesa e a Europa consegue normalizar o abastecimento. A questão é essa, até que ponto é que o BCE, que já se revelou menos flexível e eventualmente menos eficaz no combate à inflação, terá as armas necessárias, até por aquilo que tu referiste, porque há aqui um interesse dos governantes, nomeadamente alguns dos países do Sul, que pode chocar contra a intenção do BCE em cortar com a inflação mais cedo, mas o certo é que, como referiste também, os produtos energéticos, nomeadamente o petróleo e o gás natural, já estão a valores abaixo do pré-guerra. E inclusive muitos outros produtos, como o trigo, que já está há muitos meses em valores de pré-guerra, antes de pré-guerra. Portanto, só que na cadeia de distribuição, portanto, o que chega ao consumidor, essa diminuição não se reflete.
até que ponto é que a política monetária por si só conseguirá conter e reduzir a inflação? A política monetária não contém diretamente a inflação. Abranda é o nível de transações na economia e, portanto, faz com que, para vender uma unidade adicional, eu não consigo vender lá a um preço tão elevado porque há menos procura. E esse é o efeito que a política monetária traz. Agora, os mecanismos de transmissão da inflação passaram desses iniciais, como tu referiste, dos bens energéticos, especialmente esses, para outros que hoje em dia estão relacionados com as negociações dos aumentos salariais, especialmente ao nível coletivo. Portanto, há grandes agregados de trabalhadores de indústrias na Europa a fazer negociações salariais com aumentos previstos já para 2, 3 anos superiores aos 2%, que são o alvo do Banco Central Europeu, e portanto isso aí terá uma dinâmica de alimentação da inflação, porque as pessoas ficam com mais dinheiro no bolso ao fim do mês, não é? Portanto, conseguem consumir, manter o padrão de vida, apesar dos custos estarem mais elevados dos bens que eles consomem. E, portanto, aí será a grande dualidade que o Banco Central Europeu vai enfrentar, é a oposição entre os países nórdicos, chamados mais a norte, que são economicamente mais fortes e, portanto, se as taxas de juros não subirem tanto, o que eles vão fazer é vão refletir a inflação nos aumentos salariais, enquanto aqui no Sul o que nós preferíamos era que as taxas de juros não subissem tanto, porque nós temos um crédito superior, um estoque de crédito superior e, portanto, não queremos pagar tantos juros sobre a dívida que já contraímos no passado. E, portanto, é esta aqui uma dinâmica de forças que é diferente do lado europeu do que do lado americano e que pode, eventualmente, criar fissuras depois na composição dos governadores do Banco Central sobre a tomada das decisões. E aí é que tem que haver uma grande coesão europeia para, nestas alturas de crise, digamos assim, manter a unidade nas decisões e no caminho que queremos para este bloco que é a Europa. Nuno, na semana passada a Allianz revelou dados históricos e chegou à conclusão que a inflação, depois de atingir um pico, volta a diminuir, mas depois estabiliza durante algum tempo em platô. E aqui a minha pergunta é, quando este fenómeno acontecer, em que a inflação vai continuar acima da meta e por algum tempo, tu acreditas que o BCE poderá aqui dar alguma indicação ao mercado de que se sente confortável com esta inflação, vamos dizer 3, 4% acima da meta, mas que se sente confortável durante um período de tempo com esse nível? Eu acho que sim, porquê? Porque os agentes económicos depois vão ter tendência a adaptar os seus próprios negócios a isto, a esse fenómeno. E, portanto, se a atividade económica não mostrar uma recessão, ou pelo menos andarmos sempre em ciclos de recessão, sair da recessão, entrar em recessão, o Banco Central Europeu só tem um caminho a fazer, que é deixar a economia correr o seu curso. Ele está aqui simplesmente como regulador. Se o nível de preços e o nível de taxa de juros depois começa a estar adequado à atividade económica, não há nada a fazer, é manter as coisas estáveis. Portanto, não, acho que é uma situação que será o intermédio e se calhar aqui o ponto de equilíbrio até desejável entre o Norte e o Sul, como estávamos a falar. Não é? E achas que a questão que tu referiste também do aumento dos juros ter um impacto na dívida pública, achas que daqui a 1 ano, 2 anos, isso irá ser de novo um problema em cima da mesa? Nós neste momento até parece que não estamos em crise, mas como tu referiste, estamos em crise. Isto é uma crise que está a ser trabalhada, mas parece que não. Achas que daqui a 1 ano, 2 anos, o problema irá ser de novo colocado em cima da mesa, ou os instrumentos que já existem serão colocados em prática e irão amenizar a situação? Não, eu acho que vai haver realmente esse problema em cima da mesa e vai-se notar, à medida que, como tu disseste, que o tempo vai passando, porque o Estado vai ter que refinanciar a dívida que tem a valores mais elevados e não está propriamente a diminuir a dívida em euros, não é? Está só a diminuir em relação ao PIB, porque o PIB, nesta primeira fase da inflação, cresceu mais depressa, mas temos depois uma série de prestações, apoios sociais, indexantes, etc., que são atualizados ao valor da inflação e que, nomeadamente no sistema de pensões, vão pesar no futuro. Portanto, a inflação elevada agora também, se os ativos que estão a sustentar a segurança social e os fundos de pensões privados, etc., não tiverem uma performance que seja condicente com esta inflação, os benefícios no futuro a pagar também terão que ser mais elevados. E, portanto, pode haver aqui a necessidade de haver contributos adicionais do Estado para fazer fechar esse gap, que é o E deixa-me só acrescentar isto, porque a questão é, nós, por exemplo, há 1 ano
a taxa de juros das obrigações alemãs que estavam em valores neutrais, um pouco, às vezes chegaram até a estar ligeiramente negativos, e neste momento estão nos 2,56. Portanto, é um pulo muito grande. Isto é as obrigações alemãs. Portanto, eu diria que as obrigações alemãs, eu sei que estás a falar das obrigações alemãs há 10 anos, ainda hoje atingiram um recorde desde 2011, apareceu-me ali na Bloomberg um aviso que estava no nível mais elevado desde 2011, e estamos a falar de uma subida de 2,5% mais ou menos de taxa de juros a 10 anos. Mas a verdade é que eu acho que os portugueses ainda notam mais é a subida da Euribor, porque nós temos a Euribor a 12 meses, nós tivemos hoje a fazer essa análise. No fim de fevereiro de 2022 estava fixada a menos 0,35, e agora quem fixar um crédito com a Euribor a 12 meses vai refixar a taxa a 3,66. Portanto, é uma diferença de 4% num ano absorvido num crédito que depois tem uma duração de 30 anos. Não é? Portanto, o peso dos juros a pagar por quem está endividado, seja o Estado, sejam os individuais ou as empresas, vai acarretar aqui é quase como nós andarmos a fazer uma corrida com uma mochila de pedras, não é? Quanto mais juros, mais pedras temos às costas e mais difícil é progredirmos rapidamente. Desculpa, André, eu não consigo não fazer esta pergunta, porque eu acho que andamos aqui um pouco ainda de olhos vendados, porque isto tu referiste de um momento para o outro, que é um ano, passámos para uma taxa de juros 4% acima. Quando é que achas que isto vai ter um impacto? Quando é que vai haver o baque na economia nacional, nomeadamente no imobiliário? Portanto, o que é que acontece? Eu estou a dizer isto relacionado com os créditos fixam a Euribor a 12 meses em fevereiro. Nem todos fixam em fevereiro, nem são todos Euribor a 12 meses. Portanto, muitas famílias já têm vindo a ser atualizadas nesta prestação e, portanto, este impacto vai sendo gradualmente absorvido pelas famílias. E há muitas que ainda vão ter uma surpresa agora nos próximos 12 meses, não é? A taxa de juros tem vindo sempre a aumentar, mas a verdade é que todos os que estão para trás, os últimos meses, já sofreram uma parte deste impacto. E, portanto, mas ainda não se nota, Nuno. O problema é que ainda não se nota. Mas vai-se notar agora nos próximos 6 meses, decididamente. E na parte do imobiliário, como tu estavas a falar, já se nota, eu acho. Porquê? Não se nota ainda muito ao nível das transações imobiliárias, porque existem menos transações imobiliárias, os valores ainda não caíram muito, mas ao andar aqui, por exemplo, por Lisboa, nota-se imensos anúncios já visualmente nas fachadas, mas o que se nota mais é ao falar com pessoas que fazem construção nova, o abrandamento de empreendimentos, de pessoas que querem construir a própria casa, é imenso. Portanto, eu conheço alguns empreendedores nesta área que não tinham mãos a medir para tanto trabalho e de repente secou todo o novo trabalho que tinham. Eles só estão a trabalhar backlog neste momento, ninguém se quer comprometer hoje em dia sem perceber onde é que as taxas de juros vão estabilizar e o orçamento pessoal também vai estabilizar. Isto só será agravado ao nível económico se começar a atingir o emprego. Portanto, enquanto as pessoas têm emprego, é uma questão de tentarem mudar de alguma maneira os seus hábitos de consumo, conseguem, se as taxas de juros não continuarem a subir a este ritmo, é gerível, se calhar, em média, não estou a dizer para todas as pessoas, mas em média, mas se começar a atingir o emprego, de repente há uma quebra no rendimento familiar e isso sim é que poderá trazer perspectivas económicas mais dantescas. Nuno, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos rápido.